Ubaldo Vitorino, Antônio Paulo, seu Manuel Paulo, Pedro Vitorino, tio Faustino, tio Homero, tio Raulino, João Vitorino Velho. Luiz Rogério, Mané Rogério, Romão, a fazenda de Biba aí. Ele botava morador, tinha os Daniel ali, mais pra lá no outro São Bento. Tinha Antônio Zusa, o Pedro Zusa. A fazenda de Gené Soares era só a fazenda, ele não morava aí. Eu sei que em 1913 foi feita essa casa, né? Já era o meu pai, tinha 8, meu pai era de 8. E agora, de quando meu avô chegou aqui, não, toda a vida foi criando na agricultura, criando os bichinhos, gado e criação. Para criação era pouco, era do meu avô, era quem mais criava as coisas, eram coisas tudo pouquinho. Nós morávamos ali na casa do meu avô, e por aí nós começamos, nós ia para a escola. Quando chegava à escola, a gente almoçava e ia trabalhar mais ele. Quando não tinha escola, nós ia logo na hora que ele mais ia. Meu pai nasceu tinha ali que desmancharam, para fazer, quando fez essa desmanchou outra que tinha ali. E a gente foi tudo aqui. Nasci aqui, foi como aqui todo, né? Certo. Quando a gente entrou na vida, que meus pais criavam, né? E a gente continuou criando uns bichinhos. Papai tinha uma tropa de burro, se dizia mucrevava, né? Não foi do meu tempo, mas aí depois começou em criação de gado. De Avenida Batista, para Casa Grande, para casa do seu Mané Paulo, eu convivi muito andando e fazendo alguma coisa por lá. Trabalhei muito mais com o seu Mané Paulo. Aí nós ia para o mato, ele ia cortar madeira e eu ia juntando para fazer cerca e por aí nós continuamos a vida. Trabalhei com o Norato quando ele morou ali em Esdra. O incentivo do meu pai, a gente comprou essa propriedade, com incentivo de outros produtores, que a nossa tradição, desde criança, que da casa dos nossos avós, meu pai é da zona rural e nasceu-se na pecuária com meu avô. Continuando a nossa luta com os filhos, né, que também gostam, graças a Deus, da atividade, incentiva até mais do que eu. Tenho muito orgulho de meus ancestrais, principalmente porque foram pecuaristas. Importante lembrar da memória de meu avô, Ubaldo Vitorino, Antônio Batista de Almeida, Antônio Paulo, foi pecuarista na fazenda Riachão dos Batistas. Também é importante lembrar de seu Manuel Paulo, que era um homem muito requisitado pelos fazendeiros da época para a construção de currais de pau a pique. Além de Mané Paulo, é importante lembrar a memória de Pedro Vitorino, grande vaqueiro de Simão Peba, né? Foi um grande pecuarista junto a seus filhos, tio Faustino, tio Homero, tio Raulino, né? Também se destacaram na atividade pecuária. É importante também lembrar de Severino Pereira de Araújo, Severino Cacetão, Faustino Peba, da Fazenda Açude, João Vitorino Velho, da Fazenda Riacho Fundo. Temos também João Batista Tista, da Fazenda Riachão dos Batistas. Antônio Paulo, o Velho, né, da primitiva Fazenda São Bento, além de José Felipe, pai de Severino Cacetão, Antônio Gomes, pecuarista e marchante no São Joãozinho, Targino Alcântara, que era pai de Chico Targino, né, que era pecuarista na primitiva Fazenda Cacimbia, além de Alexandrino, popularmente conhecido como Alexandre. Meu pai era filho de Antônio Gomes da Silva. O pai dele casou com o irmão de Priscila. Aí ele casou com um tempo, a velha morreu. Aí Priscila, a irmã dela, casa com meu avô Antônio Gomes da Silva. Aí a primeira família foi do Vige, Apolônio, Zé Gomes, Tite Gomes, a primeira família. A segunda vem, que nasceu com Priscila, Antônio Gomes, Miguel Gomes, Isidoro Gomes, Joaquim Gomes, dessas famílias. Aí morre o velho. Aí ela casa com o Dornico. Vem
Mané de Cristo, Zé de Cristo, Rita. Pereira Capuchu, tradicional de São Joãozinho, de Paulo Pereira, de Agostinho Pereira, tem seus netos, bisnetos, criando o rebanho e produzindo ainda no sítio. Zé Hilário Pereira foi um criador forte também em São Joãozinho, ele chegou a criar mais de 100 cabeças de gado, numa época já difícil, com uma área bem menor. Ele foi criado por seu padrinho, o velho Tito, no sítio Santo Antônio, próximo a Roçado do Mato. Há quem diga que ele ganhou uma bezerra do padrinho e saiu preservando e multiplicando e fez essa fazenda de gado. Tem Zé Pereira, tem Luiz Pereira, tem Louro Pereira, seus descendentes todos vivem da pecuária. Esses gomos veio aqui de Campina Grande para dentro. É dos gomos que tinha. Antônio Gomes da Silva. Era meu avô, pai desses gomos. Meu pai era muito lutador, Miguel, que é da segunda família. Aí ele botou nós para criar um gado, ele negociando, já negociou com $1.000, deixou, foi para comprar gado. Ficou comprando gado, e eu aí depois entrei mais ele. Aí inventei de matar gado em 58. E hoje só leva vaca se o dono tiver. Hoje, para levar vaca, ou cria gado de solta, quem tem propriedade. Belino Pereira era filho de Luiz Pereira Velho do Duia. Foi um criador que criou mais de 100 cabeças de gado, numa área pequena, bem pequena, mas eles produziam com dedicação. É o pai do escritor Paulo Pinto, que foi criado também em São Joãozinho e que passou toda a sua vida criando gado. Os Barbosa, que mais tinha gado aqui, seu Zé Barbosa, tinha propriedade daqui, todinha até hoje é de Hermínio Soares, foi de Zé Barbosa. Aí, para aqui até sair em Santa Rosa, era do seu Zé Barbosa. Os Vitorinos tinham gado, aqui Pedro Vitorino, que eu conheci. Tinha o doutor Antônio, criava também, me dava para o povo criar. Chico Jovem criava para o povo, tudo lá em doutor Antônio. Dei muito mais com o pai da Norato, ele tinha uma vacaria selecionada, ele era de dentro. Com o pai da Norato, tinha Nael Batista, Dedo Batista, criou muito, eu não me lembro de Dedo. Primeiras mudas, raquete semente de palma forrageira, chegaram em Boa Vista por volta da década de 1920, veio de Recife por intermédio de uma neta de Deodata. Ela estudava em Recife e trouxe essas mudas para presentear sua avó. Deodata ela é a mãe de seu Lucas Gomes, a mãe de seu Zé Gomes, é a mãe também de Zefinha, que era casada com seu Zusa Barbosa. Então, depois de plantar as mudas na residência de Deodata, que ficava lá no distrito de Boa Vista, nas proximidades da igreja, as raquetes de palma elas foram trazidas para essa propriedade chamada de São Bento. Na década de 1930 e nas próximas décadas, a palma ela foi se expandindo em outras propriedades, né? Tornou-se o principal recurso forrageiro. O primeiro descendente desse caluete foi João Marinho de Falcão. A mulher dele chamava Nenê, mas eu não sei a mulher dele de onde era, né? Ele chamava Nenê. Ele tinha os escravos da casa nessa época. Chamava-se Mineiro, Canguleiro e Caluete. Essa casa que tem para ali dentro ali era conhecida pelo Canguleiro. Era onde era o Canguleiro morava. E lá onde eu de Moisés é Mineiro. E aqui era o Caluete. Por causa do escravo da casa chamava-se Caluete, aí o povo dizia, vamos lá para Caluete. Aí pro Caluete ficou esse nome de Caluete. E ainda hoje é o nome de Caluete. Eu aí cansei Caluete aqui, ainda cansei, até certos pontos, só era ali, do Mataburro de Marquinhos de Preta até aqui certos meios, essa bola aqui. Aqui é sítio Caluete desde que eu nasci. Meu pai nasceu e morreu nessa casa. Nasceu, criou-se e morreu nela. Não saiu para canto nenhum, Pedro Supino. Ali era chamado Lagoa de Pedra. Agora a casa de Caluete mesmo não existe mais, não, só existe o canto. É aqui logo depois da minha casa para lá um pouco, quando tem um poço rei desse lado aqui, assim, lá para gente tem um pé de juazeiro lá, era a casa de Caluete. Minha avó morreu, minha mãe tinha 3 anos. Só meus... Aí a família deles era tudo aquilo, Caluete mesmo. Como era o nome dos seus avós? Victor, Sampaio e Adriana. Quem construiu essa casa? Eu não sei, deve ter sido o pai de meu pai, né? Ele já nasceu aqui nessa casa. Meu pai. 1890, né? Porque em 73 ele faleceu, estava com 84 anos. Era João
João Vitorino. Só deu João, na família. Tudo é João. É. O pai de pai era João, pai era João. Eu tinha um irmão que chamava-se João e tem meu filho João também. Tudo é João. Meu avô, Mané Monteiro, minha avó, Josefa Monteiro. Eu dormi muitas noites lá mais eles tinha uma vaquinha lá, tirava o leite. Aí, quando terminava a luta lá, ele tinha um roçado ali no Riacho dos Bredos, a gente ia plantar lá. Aí eu já estava plantando palma por lá, dormi e trabalhei muito mais ele lá, mas meu avô, Mané Monteiro. Na época que já era bezerrote, né? Aí ele ferrava. O ferro dele era um ferrão, assim. Tinha o ferro e a ribeira, né? Nessa época era a ribeira também. O ferro de um lado e a ribeira de outro. João Marinho de Falcão tinha um amigo dele em Lavras de Mangabeira do Ceará, que era da família Sampaio. E um filho desse ramo, desse homem lá, buriu com uma filha da escrava. Aí naquele tempo tinha um branco casasse com uma escrava, vixe Maria, o mundo se acabava. Ele pegou, mandou esconder o filho dele aqui, na casa de João Marinho de Falcão. Ele casou com uma filha da casa. Era João Francisco de Sampaio. Aí casou, fez a casa dele ali, aí nasceu essa geração da gente todinha. Nós somos tudo neto de papai Sarviano, que era filho dele, Tibeto Sampaio, que era filho dele. A mãe dos Tumé, Maria, era filha dele. Aquela do Corro de Clementino, era meio mundo de filho. Homem ele só tinha 3, mas mulher disse que eram 10 mulheres. Eu sei que aqui no Calueto todo mundo trabalhou na agricultura, mas o avô dela, quando eu alcancei, já estava no de trabalho, não trabalhava mais não. O senhor é o que de seu velho Supino? Sobrinho. Seu velho Supino fazia o que da vida? Se tiver de trabalhar, ele negociava com queijo, com gado, com essas coisas. Mas com queijo. A senhora é filha de quem? Gustavo Marques. Do meu avô não me lembro muito não, porque eu era muito pequena nesse tempo. O pai morou no Olho d'Água ainda e depois veio pra cá, pra onde os meus irmãos moram. Era vaqueiro pra Orlando Ramos, que tem a fazenda ali no Inocêncio. E a criação é um gadinho, gado e ovelha. Somente. Boa não tem não. Bom, ali em Chicaranha ele era fazendeiro, né? A gente trabalhava por lá, tratando de gado, plantando palma, broca, as coisas. Quando retirava para o Cardoso, era o pai de Benedito, o senhor Pedro. Eu mesmo fui mais ele umas poucas de viagem, com gado. Retirando. Quando lá estava bom, lá que estava ruim, ele retirava para lá. E quando lá, retirava para cá. E Zé Preto, mano, era na época da seca, era com carro de boi carregando palma, que tinha muita palma e muito gado, né? São Manuel de Couto contava que tinha a fazenda no Serrote Verde, que é da Palestina do lado de lá. O negro roubou uma negra e botou naquelas pedras por lá. Saía de lá depois que arrumava as coisas, as carreiras, dormia aí de madrugada e ia-se embora. Um dia ele acordou tarde. Ele saiu depressa, esqueceu de botar a pedra na boca da furna. Quando ele voltou, a negra toda espedaçada. Aí por isso botaram o nome de Santa Mônica. Aí ninguém sabe nem quanto foi. Já contei Casa Nova de Emiliano Pereira. Ele era fazendeiro, né? Ele não tomava conta que é dele mesmo. Não trabalhava no lugar não, criava vacaria, né? Tinha um filho dele, Zé Emiliano, trazia ração Ele tinha um caminhão que trazia ração para ele. Lá enchia um armazém de torta. Nesse tempo as tortas eram... Botava no chão, ficava o azeite. Tinha uma agricultura grande, plantava muito algodão. Minha tia Josefina, essa tia minha, apanhava muito algodão lá. Criava muito bode e ovelha. E quando ele ia matar um bicho, não escolhia não, que era pequeno, se era grande. Era porque o sangue era de barriga cheia, seu Emiliano. Os cavalos foi onde o padre Zelo, o pai de papai, ia passar o inverno. Levava a família, levava a vacaria, tirava leite, fazia queijo, mas não era para vender. Botava no giral, que era para dar os amigos. Padre Senhor, Padre Dodô, era o irmão do Padre Zelo. Quando Joaquim Barbosa da Silva faleceu, eles ficaram com os cavalos. Me lembro muito delas. Querubina, Nada Gilô, Zefa, Cecília, plantavam um roçado ali no Riacho dos Bredos. Todo dia, às 5 horas, elas passavam para lá.
negócio de 11 horas já voltava para casa. Criava umas vaquinhas também. Tinha muita palma por detrás da casa. Aí foram morrendo, ficou só a finada querubina. Aí terminou, parece que ela ia embora ali para seu Moisés, que são família. Era solteira, né? Não tinha marido nem filho. João André, filho do André Velho da Malhadinha, ele disse, ó Dodô, tu fizeste tua casa na minha terra. Não, rapaz, eu comprasse nada. Você não comprou, não. Você fez a casa na minha terra. Mas não tem nada não, fica lá. Se é de um outro vier, chega lá, fazer casa e ficar, assim fica tu que és meu amigo. As coisas de antigamente como era. João Barbosa, papai chamava Dodô. Manuel Barbosa, papai chamava Senhor Barbosa. Essa data de gado brabo que o povo fala, esse gado brabo daqui, menino. Eu sei que tem esse gado brabo aí, que o povo chama, que era de Raimundo Viana. Raimundo Viana era uma pessoa tão boa no mundo que Zé Almeida era pobre aqui que quando começou, vivia mascateando com fazenda, com tecido, sabe? E Raimundo Viana vendia para fiado a ele, e se veio no ar vendia boi fiado, para pagar quando curasse. E Raimundo Viana vendia pai, né? Quando Zé Almeida comprava para Raimundo Viana, que pagava ele, quando era no inverno, botava o gado do secado de Raimundo Viana. Quando era na seca, ia queimar o palmatório, chique, tudo no secado de Raimundo Viana. O primeiro habitante que habitou aqui no Urubu tinha uma casa velha ali, junto ao Ridaçu do Dr. Antônio. Ele morava numa casa de talpa bem grande ali, acabou-se já. José é Grande de Faria. Essa terra do Dr. Antônio foi comprada de Ana Grande, da irmã de Papai Grande. É uma filha de Zé Grande. Aí ficou para Ana, que era a mãe de Inácio Grande, de João. E João Grande é casado com a filha de Pedro Vitor, né? Fazendeiro Ali dos Barros. Morava em Pernambuco, sabe? Teve um atrito com a esposa, matou a esposa. E veio-se embora para cá com tudo, arrastou a fazenda. Meu avô foi o vaqueiro dele, Ricardo José de Araújo, que é dos Portos, sabe? Da Tapera. Todo Porto é parente da gente, esse Porto da Tapera. Aí ele casou-se com uma moça de Santa Rosa, de Boa Vista. E aqui era deserto, sabe? Ele fez uma casa de taipa ali, atrás. Onde nasceu todos os filhos, né? Aí, em 1895, ele construiu a casa. Vendeu 10 vacas paridas para construir a casa. Dele para cá começou a família Ricardo, que não existia não, pai. Mas o nome era bonito, aí todo mundo queria Ricardo, né? Ricardo José de Araújo e por aí vai. O nome do meu pai era Cristiano Pastel Bento, conhecido por Nino. Aí ele criava um gadinho, um pouco, de 6 reis, 4 reis, 5 reis. Quando não tinha leite para coisar, ele pedia leite a Orlandino, para tudo, que foi o filho da gente, né? A mãe da Orlandina era irmã do meu avô. Aí ele pedia a Genival. Me dá uma vaquinha para comer leite, era padrinho de Genival. Quando buscava meu padrinho, eu ia buscar. Uma vez tinha 7 vacas que passou, só tinha 2 dele, o resto era dos outros, para tirar leite. Aí não parava de trabalhar uma coisa para os outros, né? Aí ficou, criava umas bodinhas, umas ovelhinhas. Papai toda a vida criava um bichinho, sabe? Aí a gente criava, aí eu comprei uma garrotinha, aí a garrotinha foi aumentando, né? Foi dando cria, aí eu dei a ele tudo para ele determinar e para ele, para os meninos, né? Aí quando os meninos cresceram aqui, pegaram a trabalhar, compraram umas bezerrinhas, aí ele criava uns bichinhos de gado e bichinho de bode. Papai criava as criaçãozinhas de bode, de gado e de coisa, e trabalhava, fazia percata. Ele criava um gado que chamasse pé duro. Chegou a botar 200 vacas no curral. Tanto fazia ver uma como a outra. Era uma raça, um PO, né? Era o crioulo. Crioulo. Chamado olho. Julho para agosto, tirava muito leite, fazia muito queijo para guardar o queijo e soltar as vacas. Tá? Com bezerro, com tudo. O pai da gente ficou na série, né? E continuou tocando com gado. É o motivo de até hoje a gente só é que sabe fazer, né? Nunca soubemos fazer outra coisa.
ficamos sempre aqui, na luta. Essa terra aqui foi de Faustino Peba, do meu bisavô. Faustino Peba era filho de Severino Peba. Severino Peba veio desse mundo de não sei de onde. Padre Severino era vaqueiro no Juá, mas arrancou uma botija. Lá na Casa Velha, junto do navio. Eu fui na Casa Velha um dia olhar. Ele era vaqueiro lá. Aí um dia a dona disse: ô Severino, a dona da terra, vai aquela broca por lá onde tem aquele pé de cadeira, arranca aquelas matas-fome que tem, arranca aqueles pés de caçu, arranca tudo ali para ficar mais bonito o pai. Quando ele arrancou, no pé do cadeiro tinha uma botija enterrada, uma corita de dinheiro. Ele encheu. Pronto, aí comprou a fazenda Maiada. Na Maiada comprou, vendeu um tal de João Martins, né? Aí comprou daqui até na ponte. Aí chegou. Tinha Augusta, que era a mulher de Pedro Soares, postou-se na ponte para lá, naquele prédio do José Soares, onde o José Soares morava, né? Padrinho Fausto veio para aqui, Tio Pedro ficou lá no açude, Tio Severino. Severino, rapaz, que vendeu tudo. O nome daqui é Buzeirão. Zé Almeida ali é Xixes Branco. O pai Zé Maurício morava na Sariema. Quando casou, morava na Rabicha. Era morador de Zezinho da Rabicha. E quando ele veio para aqui, já trouxe a família quase toda. Só nasceu Mauricé, um que morreu, e Marco. Mas o resto nasceu tudo na Rabicha. Aí passou 10 anos morando numa casinha de Talpa ali em Doutor Antônio. Mas Zé Maurício já comprou, não estou em dúvida, essa propriedade aqui da rodagem do lado de cima, sabe? Comprou essa propriedadezinha aí, ficou aí. Ele usava uns negocinhos, comprava uns bichos, vendia essas coisas com o pai Zé Maurício, matava bicho para vender no domingo, bode, essas coisas. E foi vivendo até se aposentar. Lá no outro bravo, que a gente considera do outro lado, de Boa Vista. Os Fialho, a família Fialho, que era a dona Ritinha, a esposa de João Paulo, e quem mais? Fausto Fialho. Isso aí a gente não lembra de todos. Os primeiros a gente não lembra, né? Que ninguém conheceu. Aí depois veio os Santino, a família Santino, que é muita gente, né? Que veio lá morava lá no Juá e foi em 1937. Vieram para aqui, para o Bravo, sabe? Compraram a propriedade de Sebastião Peba, que era um parente do doutor Antônio, sabe? A propriedade era dos Fialhos, sabe? Onde é a jazida de João Paulo. Era um pai tão bonito. Lá o minério era desse Silvestre, pai. E o povo chamava o Tauá, sabe? Com aquela área. Aí Memé foi um grande descobridor. Memé vendia queijo em Campina e sempre levava um pouco de minério para ir pesquisar. Ia para São Paulo, ia para os laboratórios, né? A Fazenda Aldeia vem de uma data, uma cismaria, quando o Brasil era dividido em capitanias hereditárias, e aí o governo português tinha interesse em desenvolver o Brasil, em produzir, a colônia produzir para mandar para a metrópole. Todo esse é um processo histórico. E a aldeia se enquadra numa desta. Pertencia a São Joãozinho, né? Fala que Tomé Ribeiro Fernandes, senhor e possuidor do sítio São João, requer por cismaria terras devolutas ao começar do Poço da Serra das Sacas de Lã até seu sítio São João. Depois de Tomé Ribeiro, que tem, nessa aí nós temos prova documental, vai para Ernesto, Pedro e Veríssimo, eram 3 irmãos, acho que esses homens eram sertanejos, há quem diga isso, que vieram para cá e possuíram aqui, mas não fizeram nenhuma benfeitoria. Agora vale ressaltar o inglês, o descendente de inglês que vinha do Recife, o Hamilton Richard Connolly, que ele chegou aqui, ele limpou esse pátio, ele fez essas 2 casas, ele fez um tanque enorme ali de pedra, ele fez uma parede de pedra e cal no rio. Depois desse inglês, vende para Coronel Zé Luiz de Itabaiana. Simão Peba, quando ia jovem para Itabaiana, já se hospedava na casa de Zé Luiz. Ele nem sonhava em comprar esta fazenda e depois foi ficando velho, foi trabalhando e produzindo e chegou ao ponto de Zé Luiz querer vender a fazenda e deu certo o negócio.
irmão Peba, Simão Pereira de Almeida, ele nasceu na fazenda Malhada, no município de Boa Vista, onde hoje é o assentamento. Filho de Severino Pereira de Souza, Severino Peba, e de Maria Ferreira de Almeida. Ele nasce em 1868 e muito jovem se dedica ao trabalho, ao comércio. Se casara com a sobrinha e botou uma pequena mercearia. Depois o negócio foi crescendo, ele foi para a Rua de Baixo, a atual prefeito Severino Cabral. O negócio foi dando certo, ele foi multiplicando, comprando garrote, investindo na pecuária. De início ele comprou a Fazenda São Bento, que botou com seu braço direito o morador e administrador Pedro Vitorino, que morou mais de 40 anos com ele, foi seu homem de confiança. Depois ele começa a investir, a ampliar suas terras, onde compra a Fazenda Aldeia, que era uma data de Cismaria, vindo morar em 1921 na Fazenda Puxinanã, era parte dessa aldeia. Passou cerca de um ano na Fazenda Puxinanã, nasce seu filho mais novo, Severino de Almeida, Dr. Bill. Ele vem residir definitivamente na aldeia. Desistiu do comércio, já estava ficando idoso, queria mais repouso e investiu na pecuária, especialmente de bovino. Para você ter ideia, a Fazenda Aldeia tinha em média de 4 a 5 mil hectares. Aí congregava Salambaia, Corredor, Puxinanã, Batatas, Fazenda Cais, Pedra d'Água, Algodão e São Bento. Há quem diga que chegou a criar 2.000 reses, como não existia cerca totalmente nas propriedades, e se expandia São João do Cariri, Gujão, Cabaceiras, Campina Grande, tudo ele criava gado de forma documental, usando sua marca, ferrando e ficando conhecido em todos os lugares. Começou com Pedro Vitorino como seu vaqueiro e administrador. Comprava, vendia, fazia todo o serviço de doma do gado. Ele teve Chico Hilário, ele teve Zé Hilário, ele teve Faustino Vitorino, Baldo Vitorino, foram os seus braços direitos, Cícero Macaco. Ele teve Zé Damião, foi seu filho adotivo que morava em sua casa e foi tudo em sua vida. Ele teve Cotila, que morou a vida inteira com ele. Ele teve Severino Isidro, era o homem que transportava caroço de algodão e madeira da Fazenda Aldeia a Boa Vista em carro de boi. Todos os dias era uma viagem que ele dava. Produzia muito queijo de coalho e botava no comércio, que era uma principal renda dele. Além de boi gordo, Pedro Vitorino levava para Porcínio. Todas as quartas-feiras levava um lote de boi. Ele tirava assim, desde que o pasto amadurecia, o boi começava a engordar, até dezembro, antes de ter as primeiras chuvas da rama aqui no Cariri, era o período de vender boi. Passou o tempo das chuvas, começou a cair chuva para sair rama, não vende mais boi por nenhum preço. É só para a produção, é só para recriar. São Bento ele mantinha, o Pedro Vitorino era o homem-chefe, administrador, ele dava a sorte de bovino e de caprino. Um dos vaqueiros também muito histórico dele foi Martinho Simplício, que morou até 1930. Foi dos homens que mais criou bode aqui. Então ele dava a sorte e podia criar o que quisesse, em grande escala.